Olá, galera! Tudo certinho com vocês? Estamos começando a nossa temporada Talk, um novo quadro de todas as terças-feiras. Momento de muita conversa boa, de muita descontração, preparado especialmente para você. E hoje estamos aqui com as nossas convidadas. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, faço parte do time de líderes aqui da UVEC Igreja e eu gostaria que as nossas convidadas também se apresentassem. Oi, o meu nome é Vanusa e eu sou do time criativo da UVEC Igreja. Olá, tudo bem? Meu nome é Sara e faço parte aqui do time de líderes aqui da UVEC Igreja. E coisa boa, pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, né? Um bate-papo bem legal, que é aplicando a graça no nosso dia a dia, não é mesmo? A gente fala tanto sobre graças nas nossas reuniões, né? Nos nossos encontros. E eu gostaria de saber de vocês, é possível aplicar a graça no nosso dia a dia? Com certeza. Eu comecei a aplicar depois que eu descobri quem eu era, na verdade, né? Porque até então, quando eu não entendia a graça, eu não conseguia aplicar de forma correta, né? Porque até então eu achava que o meu esforço que conquistava tudo, né? Então eu tive que primeiro descobrir a minha identidade, né? Quando eu que bacana, a minha né? identidade. Quando a Então, gente tem a identidade, né? É muito bacana. É um passo importante, né? Descobrir a sua identidade, porque quando você sabe quem você é em Cristo, uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. Você sabe quem você é em Cristo, agora você sabe se posicionar, você sabe como lidar com as situações na sua vida e aí sim viver graça de forma prática no nosso dia a dia, em todas as situações que nos cercam. Então, é o primeiro passo. É o primeiro passo e é leve, né? É tão leve quando a gente descobre essa graça maravilhosa e tira ela de quatro paredes e começa a aplicar no nosso cotidiano, né? Porque a gente pensa assim, graça, né? Mas a graça ela pode ser aplicada no nosso trabalho, né? No nosso lazer, em nossa família, nos nossos relacionamentos, né? E olha que tanta coisa bacana que a gente pode aprender tendo essa identidade nas nossas vidas, não é mesmo? Exatamente. Para mim, viver hoje na graça, viver hoje conhecendo quem Cristo é, porque graça é isso, é você conhecer quem Cristo é conhecer a pessoa de Cristo, conhecer Deus, para mim é totalmente diferente de tudo que eu já vivi. E eu cresci na igreja, mas hoje eu tenho uma perspectiva diferente. Hoje eu tenho uma maneira de pensar diferente. Então eu vejo que graça, a gente passar a viver aquilo que Cristo nos ensina, muda totalmente a nossa vida. É algo novo, é algo totalmente diferente. Tanto da nossa maneira de lidar, como eu falei, né, com as coisas, quanto como a gente vê, como a gente se relaciona, né, com as pessoas. Isso muda muito. É um amor que revoluciona, na verdade, né? Porque é que nem tu falou, às vezes a gente é criada numa tradição e aí a gente tem aquele impacto, né? Porque mudou tudo, né? Sim. Eu tinha uma base e eu tive que tirar poucas coisas boas, né? Então, assim, é um tempo de vida que foi. É o que a gente fala da metanoia, né? É a transformação da nossa mente. Sim. Quando a gente entende realmente o que a graça ela nos impacta, a gente começa a transformar primeiro aqui, para depois a coisa fluir, né? Exatamente. É verdade. É que tudo começa aqui, né? Tudo começa na mente. Na nossa cabeça. Como a gente pensa, a maneira como a gente pensa vai definir como a gente vai fazer as outras coisas, né? Até esses tempos, a pastora pregou sobre isso, né? Sobre você ter um pensamento certo, ter um pensamento saudável, que é o pensamento de Cristo. Então, isso faz com que a gente tire aquela religião, aquela religiosidade que a gente tinha e passa hoje realmente viver o evangelho. Hoje eu posso dizer que eu vivo o evangelho de Cristo, né? E é tão engraçado que antes a gente pensava que era
por nós mesmos, não é mesmo? Que a gente fazia pelas obras. Tudo a gente precisava fazer por nós. Era eu ia fazer, eu iria orar e as coisas iriam acontecer, né? E eu acho tão engraçado, até meditando nesse tema, eu achei um versículo tão interessante que está lá em Romanos, o capítulo 11, o versículo 6, que diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, não seria graça. É verdade. Eu acho isso tão incrível porque é automático, né? A gente começa a viver de maneira automática, não por nossas obras, não por aquilo que a gente faz, mas porque Cristo fez, né? Verdade. Eu até anotei aqui no que eu estava pensando, e aí esses tempos eu ouvi uma frase, e eu fiquei, cara, essa frase é muito bacana. A frase era a seguinte: viver na fé, viver na graça, porque graça e fé andam juntas, viver na fé é viver no radical. E isso é muito legal, porque, cara, hoje a gente vive totalmente dependente de Cristo. Não é mais aquela coisa, eu vou orar, e aí, eu orei, aconteceu, viu? Eu orei e aconteceu. Não é assim. Hoje a gente vive 100% baseado naquilo que Cristo fez, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito incrível, sabe? É aí que entra aquela parte de viver o genuíno mesmo, né? Porque não é por ordem, não é algo que alguém está impondo para você fazer, mas é algo que vem e flui. É automático, né? Como tu falou, né? No serviço, nas ruas, na família. É algo que muda o teu caráter mesmo. Exatamente. Não é moral, não é comportamento, é caráter. É caráter, É bem caráter. isso mesmo. E eu acho tão interessante o que a Sara nos colocou do radical, né? Porque outrora a gente se preocupava muito no passado, se lamentava muito pelo passado e ficava muito preocupado com o futuro. Porque as pessoas pensam que quando a gente fala de graça e a estrondosa graça, né, o escândalo da graça, as pessoas pensam, isso a gente vai viver só na eternidade. Sim. Só quando chegar lá em cima que a gente vai viver isso tudo. E não, a gente precisa viver isso radical hoje. Né? A gente precisa viver esse momento maravilhoso hoje. É para isso que a gente vive, para viver o hoje, né? Para botar isso em prática hoje. Não é amanhã, não é ontem. Ontem já passou. Amanhã a Deus pertence. É hoje, né? Hoje a gente precisa ser salvo, precisa acreditar, precisa confiar. É hoje. E mais ainda viver isso tudo, né? Exatamente. O viver, o radical, né? É você... Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém tem noção do problema que a gente vai enfrentar amanhã. E aí? E se acordar amanhã, eu não estiver bem, acontecer alguma coisa, estragar meu carro, sei lá, brigar feio com a mulher, como é que eu vou lidar com essa situação? Viver o radical hoje é você viver sabendo que, cara, é Cristo que vai me dizer como que eu vou lidar com aquilo amanhã. Não é eu que vou quebrar minha cabeça, ficar sem dormir, preocupado, ansioso, para resolver aquilo ali. Eu vou confiar em você, Jesus. Tá tudo virando uma bola aqui, mas eu vou confiar que você vai cuidar. E interessante, né, Vanusa, que a Sara acabou de colocar, que viver o radical é quando muitas vezes vem os dias ruins. Vem. Né? Porque a gente pensa, né, viver a graça, aplicar essa graça, mas é tudo muito bom quando o dia vai bem. Mas nem todo dia a gente vai acordar bem. E é normal. É tranquilo. É isso. A gente é corpo humano. E vai ter aquele dia que a gente não vai acordar bem. Vai ter aquele dia que as circunstâncias vão vir. Vai ter aquele dia que as coisas ruins vão chegar. Mas é viver isso plenamente, né? Saber viver isso e saber viver tudo isso quando os dias ruins chegarem também. O viver a partir disso, né? É verdade. Que foi uma coisa que eu aprendi, na verdade, né? Que o vento da situação te leva, né? Vem uma doença, sabe? Então, a partir disso. Então, para mim, quando eu realmente entendi a minha identidade, que eu comecei a declarar a partir da situação, a partir da circunstância. Porque daí eu sabia o que eu possuía.
Então, quando tu sabe o que tu tem, fica mais fácil. Não que fica fácil a situação, mas de você se posicionar diante daquilo. Sim, verdade. Né? Então, hoje, é uma coisa que eu tenho exercitado muito na minha casa, é ver a partir. Né? Agora a gente está olhando, não tem solução. Mas eu sei que Jesus está ali. É verdade. E se ele está, vai dar certo. Isso Não mesmo. tem o que ele... Se ele está ali, vai dar certo. Já deu certo. Então, eu peguei o a partir de uma forma mesmo assim que, sabe, assim, tem me mudado diariamente. Diariamente, É sabe? verdade, né? Esse a partir é muito interessante. É começar a ver Cristo em todas as situações. Todas. É verdade. Né? Aconteceu um problema, deixa o problema acontecer. Cristo está ali. Cristo está no barco. Ele não saiu de perto de nós. Ele está ali em todas as circunstâncias, né? Isso a partir daí é muito interessante. Essa experiência é muito interessante, né? Você viver plenamente o que Cristo tem, o que Cristo conquistou para as nossas vidas, né? E não viver mais o a partir de... Eu penso que nem você colocou. A circunstância não define mais a tua vida. Não define mais o teu humor, não define mais o teu dia ou a tua Verdade. semana. Começou ruim. A minha semana vai ser uma droga. Não, calma ali, calma. Declara outra coisa em vez de declarar isso. Declara, não, a minha semana vai ser maravilhosa porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus já me declarou vitorioso e é isso que eu sou. É isso aí. Sabe? Então, é ultrapassar as circunstâncias. Isso é ultrapassar as circunstâncias. Não apenas vencer, É mas isso aí. esse posicionamento. Porque você escolhe o que você vai viver naquele dia. Você que decide se o teu dia vai ser bom ou se o teu dia vai ser ruim. Isso é verdade. Né? Tudo tem um pontapé inicial. Você acordou, tá? O que você vai decidir hoje? Você vai decidir viver um dia maravilhoso ou você vai acordar, vai estar naquela onda, não, tudo vai dar, eu tenho que trabalhar hoje. Eu sei que às vezes, né, a gente acorda, mas a gente tem que declarar. Tudo Tá começa frio. por declarar e confiar, né? Agora no frio, Agora no tá inverno, pegando né? mesmo. Devia ser Levantar feriado naquele no inverno. frio. Mas mesmo no inverno a gente declara que a gente vai trabalhar e aquele dia vai ser maravilhoso. Isso é verdade. Né? E isso Com é essa algo fé. que só na graça a gente consegue. A gente faz com certeza e convicção. Outrora, Não. A gente até, quem sabe, falava, esse dia vai ser bom. Mas lá dentro, no fundinho, a gente ficava, não sei, será? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, se Deus quiser. Se Deus Meu quiser. Deus! claro que Ele quer, meu Deus. Se Deus quiser, meu dia vai ser uma bênção. Gente, Nossa, como eu falei que isso. tabu que é esse, né? Se Se Deus Deus quiser. Gente, Deus, Ele já quer tantas coisas, né? Ele já conquistou tantas Isso é coisas e verdade. ainda, né? Essa palavra, essa frase ainda está no vocabulário de Tá. muita gente. Se Deus quiser. Hoje eu me policio muito, Sim, né? Eu tenho um sonho. sim, Se Deus que não, Ele quer. com certeza. Ele vai te dar as ferramentas necessárias para você, né, querer aquilo ali, porque é seu já, claro. Se for uma coisa saudável, né, se for uma coisa sadia, com certeza Ele já quis isso para você. Com Basta a gente tomar posse. Agora, se Deus quiser, realmente isso é um tabu muito grande que precisa ser quebrado, né? E é louco porque a gente fala, às vezes, errado e não compreende que a gente está falando errado. Porque a gente vai pegando, um vai passando para o outro, né? Uma cultura de falar errado, Bem isso daí. sabe? E no culto de terça, pelo menos falou muito comigo, que eu coloquei aqui na minha anotação, que foi cantado o louvor. E tem uma parte que ele fala, oferecemos o que de ti já recebemos. Sabe que eu nunca anotei isso? E eu já cantei. Nossa! Oferecemos o que de ti já recebemos. É verdade. E a gente canta e não nota? E a gente Isso não é presta verdade. atenção na palavra, né? Não presta mesmo. Verdade. Sabe? Então, a nossa boca não é só aqui, vai mudar o vocabulário também. E é uma coisa verdade. muito interessante, né? Que a gente fala, que nem você falou, Vanus, a cultura, né? Como a nossa geração, né? Até às vezes os nossos antepassados, né? Já tinham essa cultura. E se a gente não
tiver ali, se a gente não colocar essa graça que a gente tanto fala em ação, a gente vai continuar levando Leva. essa geração para os filhos, Sim. para os filhos dos nossos filhos e assim por diante. Então a gente hoje é uma geração que está quebrando Isso. Sim, esse paradigma, exatamente. viver intencionalmente, viver isso Exatamente. tudo hoje e ter essa plenitude cada vez mais forte. E aí passar a ensinar aos nossos filhos, e eles os seus filhos, e amigos, e geração, colegas. É bem isso e mesmo. é uma transformação gigantesca. Você falou ali de sonhos, e aí eu lembrei de Filipenses 2,13, que diz: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer, Uau. como o realizar de acordo com a sua boa Meu vontade. Deus do céu! Aí você pensa, se Deus quiser. Mas Ele colocou até a encaixou vontade. perfeitamente. Perfeitamente. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Esse a gente tem que gravar esse versículo para quando a pessoa falar, se Deus quiser, Não. bota Filipenses. Bota, Bota Filipenses 2,13. Do- A 2, vontade 3. está aí dentro. Anote Tá, aí, foi gente. ele que colocou. Filipenses 2, 3. Toda vez que alguém Ó. te falar, se Deus quiser, Filipenses para essa Até pessoa. a vizinhança comemorou. Glória a Deus. Isso é ótimo, isso é muito incrível. A graça é muito, muito incrível. É leve, né? Realmente. É leve. É leve. É muito É leve. leve. Não é mais aquele peso, aquele fardo, né, que a gente carregava outrora, né? Que graças a Deus isso tudo já passou. E hoje a gente passa a viver uma vida leve, né? Verdade. Totalmente. Eu digo, para mim, aplicar a graça, eu tento seguir muito o princípio da confiança em Deus, sabe? Eu tento sempre cuidar em mim mesmo, de falar, não, Sara, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar naquilo que Ele já fez por você, sabe? Porque é muito fácil a gente, às vezes, acontecer alguma situação, a gente é ser humano. Ninguém, né? Só Cristo foi do perfeito do início ao fim. Às vezes a gente, eu confio em Deus, mas chega determinada situação, você fica assim, eu preciso, como que eu vou resolver esse Exatamente. problema? E aí sempre eu tento trazer, não, Sara, calma, você precisa confiar em Deus. Ele te conhece, Ele cuida de cada detalhe, Ele sempre se importa com aquilo que você está passando. Então, isso é um posicionamento intencional. Exatamente, Que a Sara. gente precisa colocar. Não, eu vou confiar em Deus, eu vou descansar, entrar no descanso, sentar e ficar, e não sair mais dali. Exatamente. Então, é algo que hoje, vivendo na graça, eu tento trazer todos os dias isso para mim, sabe? Isso eu acho muito bacana, porque quando a gente entra nesse assunto de confiar, mesmo na euforia da situação. Eu me lembro muito da pregação que eu fiz sobre a paz, né? Eu lembro que eu relatei, e quando eu cheguei nessa parte, e Deus disse assim, não, é verdade, sabe? Porque é no calor do momento que você percebe aquilo que você é. Sim. Sabe? Você escolhe aquilo que você é no meio do furacão, no meio daquela tempestade. Aconteceu aquele problema. Tá, não, eu escolho Cristo, eu escolho vencer. Eu sou um vencedor, né? Eu acho que isso tem esse descanso. Sim. Saber descansar, eu acho que isso é diariamente. Ele precisa ser exercitado diariamente. Exatamente. Chegou aquele problemão, descansa, meu querido. Descansa. Tem esse posicionamento, né? Exatamente. Se posicionar perante aquele problema, perante aquela circunstância. Mesmo também, até nos momentos muito bons, né? Sim. Porque a gente tem aquela temperatura, né? Quando está muito baixa ou quando está muito alta, né? Às vezes também na euforia, recebeu aquela notícia maravilhosa, ou você foi promovido no trabalho, ou você recebe aquela notícia muito boa que você está naquele auge. Também tem que cuidar. Porque às vezes, nesse momento de muita euforia, você também acaba, às vezes, fazendo coisas que não é para você fazer. Né? Então, esse ponto, Sara, de se posicionar diante da circunstância, seja ele muito ruim ou seja ele muito boa, a gente se posicionar verdadeiramente, se colocar de descansar. Né? Firmado, Sim, né? exato. Firmado. E ter em mente sempre que o descansar não é um sentimento, né?
Você não sente você estar descansado. Ah, eu estou sentindo que eu estou agora descansando em Deus. Não existe isso. É uma questão de crer, é uma questão de fé. Eu me posiciono, eu decido intencionalmente a descansar em Deus e pronto. Exatamente, é involuntário, né? Você não sente, é automático. Você apareceu aquilo ali, pronto. Você não percebe. Quando você vê, você já passou por aquilo ali, você, poxa, né? Eu venci, né? Poxa, passou, pronto. E é em todas as áreas, né? Eu noto muito a diferença, porque eu passo por situações hoje que se eu passasse alguns anos atrás, eu estava louca já. Exatamente. Surtada. Entende? Então, assim, não, calma lá, né? Depende do assunto, a gente vai, resolve. Depende do assunto, calma, espera, vai ter a hora. Eu acho que essa é uma das maiores diferenças que a gente pode dizer da graça hoje. Dela aplicada, né? É o descansar. É, totalmente. Porque, que nem você falou, Vanusa, em outrora você estava descabelada com aquela situação e hoje aquilo vem, você, já deu certo. Já deu certo. Não, o Senhor vai capacitar, Passou. nós vamos. Que mudança, hein? Nossa, muito. Às vezes eu me pego e disse, meu Deus do céu. Mas você mudou, né? Mas Olha na no frente do espelho. espelho. Mas você mudou, né? Que bom, que bom. Que sabedoria. É, isso, Às vezes isso eu também. falo, porque eu tenho 4 filhos, né, gente? Tem dia que a gente tá... Eu falo, respira. Dá aquela surtada leve, com sabedoria. Porque eu tenho um isso pré-adolescente, né? Não dá pra É. surtar. É isso aí. Tem que dar uma surtada leve. Verdade, uma coisa devagar. Com sabedoria. Vai, E fala. outra coisa, outro ponto interessante também que eu anotei é aplicar a graça nas decisões, Aham. né? A gente recebe muita informação durante o dia. Muito. Sim. Muita informação. E às vezes você não está preparado para aquela informação que chega até você. E aí você precisa tomar uma decisão. E que decisão tomar? Como tomar essa decisão sábia que a gente fala? É Aham. pela graça. Sim, verdade. É viver pela graça nas decisões também, né? Porque você acordar, desde o momento que você acorda, você já decide, né? É como você falou, você já decide. Meu Exatamente. dia, por isso que eu vejo que a confissão de fé é uma decisão, porque você É isso aí. decide, não, acordei, esse dia vai ser maravilhoso, vai ser produtivo, eu vou terminar o meu dia bem. É uma decisão sua, sabe? Exatamente. Você decide aquilo ali. Você se posiciona, né? O dia hoje eu acordei e tal. O que você vai decidir? Vai ser um dia ruim ou vai ser um dia bom? E se a gente soubesse o poder que está na nossa boca, Isso é verdade. Exatamente. E assim, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer naquele dia, mas a gente decidiu que a gente vai ter um dia bom. É verdade. A circunstância, não, aconteceu tudo certinho, aconteceu tudo que estava nos planos. Beleza, foi um dia bom. Agora, se aconteceu alguma coisa ali no meio, vai continuar sendo um dia bom. Vai continuar sendo um dia bom. Nada pode te tirar desse propósito. Nada. As pessoas muitas vezes colocam o poder, vamos dizer, no inimigo, né? No diabo. Colocam poder nele. Não. Porque ou Deus quis assim, ou porque o diabo quis assim. ou eu fiz alguma coisa. Ou eu fiz alguma coisa. Exatamente isso. Nossa. Não. O diabo ele não tem mais poder, É verdade. O que eu fiz de errado? né? A gente sabe que hoje a gente tem uma vida generosa, uma vida incrível, uma vida extraordinária, É né? verdade. E nada, e nem ninguém pode tirar isso da gente, É, Não. totalmente. né? A gente Ninguém ganhou, pode tirar. ganhou de Cristo. O preço que ele pagou foi o preço de sangue, de morte. Para hoje a gente viver essa vida leve, descomplicada, tendo decisões sábias, tendo um bom temperamento, porque ele vai mudar o nosso temperamento também. Glória a Então, Deus. tudo isso ele colocou em nós, ele está fazendo em nós. Não só para nós, mas para o outro também. Aí está um ponto interessante. Porque tudo aquilo que ele faz em nós vai refletir nos nossos relacionamentos e nas pessoas ao redor. Relacionamento. Relacionamento E é tão algo- engraçado, né? Quando a gente fala, né, que isso vai resplandecer na vida do outro, também é automático. Muito. Você não precisa fazer nada para mostrar Cristo hoje em Isso dia. é verdade.
Né? Antigamente a gente tinha que fazer, meu Deus, eu né, preciso, aquela pessoa, eu preciso falar de Cristo. Mas às vezes você lá bater um papo com uma pessoa, normalmente a pessoa vai se sentir acolhida, Isso é a verdade. pessoa vai sentir Cristo através de você. Não porque você chegou lá e você já desabou a Bíblia em cima daquela pessoa. Não. Né? Tem muita gente que pensa que para falar de Cristo tem que saber a Bíblia de cor e salteado, né? Meu Deus, eu vejo aquela pessoa, não, eu vou evangelizar aquela pessoa, eu vou chegar lá e vou derramar Bíblia em cima daquela pessoa. Aquela Olha, pessoa vai Hebreus. morrer afogada? Olha, Com Hebreus. tanta informação, minha gente. Né? E quando a gente aplica a graça, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Isso é verdade. Quando a gente aplica a graça no nosso dia a dia, as pessoas vão começar a perceber isso. É aquela coisa genuína, porque se o teu caráter é mudado, as tuas atitudes vão ser totalmente diferentes. Isso é verdade. Então não tem como você ficar igual ao que era antes. Tudo muda, sabe? Então, tu era de um jeito, tu entendeu o que você é agora em Cristo, essa identidade que Ele te deu, aí você vê, poxa, eu estava totalmente fora do que eu era, porque é o Sim. que a gente é. Sim. Né? Então, é caráter mesmo, sabe? É de dentro para fora, como se pegasse você virasse do avesso. Agora vai mostrar esse lado aqui. Exatamente. É não querer só para você, Não. né? Não querer isso só para você, porque a graça é para todos, E a né? gente quer que É o eles que as vivam, pessoas né? às vezes não entendem hoje, que é para todos, todos. É para todos. Cristo, ele não morreu só por 1 milhão de pessoas. Cristo, ele morreu por todos, aqueles que já nasceram, aqueles que já morreram, aqueles que ainda vão nascer, Isso é verdade. e assim sucessivamente. É por todos. Só que basta você se posicionar, basta você querer aquilo. Ah, beleza. Fui revelado, né? Revelado. Uau. Agora é isso aí que eu vou viver. É verdade. Né? Quando a gente uma fala, escolha, né? quando a gente fala de identidade, né? As pessoas pensam, identidade, as pessoas vão, você precisa tirar sua carteirinha para mostrar para outra pessoa, né? E não é isso, né? A gente sempre fala, graça é automático. Ela é tão leve que ela chega a ser automática, né? Isso é verdade. As pessoas vão percebendo, como a Vanusa disse, nas atitudes, né? Nas tuas mudanças, né? E você não, às vezes você conquista pessoas, a pessoa vê Cristo em você sem você falar uma palavra de Cristo. Cristo. Por quê? Porque ela viu a graça em você, né? Verdade. Isso é verdade. É incrível. Acaba chamando a atenção da pessoa sem fazer nada, né? Eu já tive uma experiência assim, da pessoa vir se abrir comigo porque ela sentiu confiança. E eu não conhecia aquela pessoa há muito tempo, sabe? Então, assim, eu fiquei honrada, sabe? Porque você não se abre com qualquer um, né? Sim. E ela sentiu confiança, entende? Eu disse, nossa, claro que eu vou guardar isso, né? Porque você vai, né, falar algo particular. Eu falei, poxa, né, Jesus, obrigado. O mérito é teu, sabe? Então, hoje é o que eu procuro mais, sabe? Cada vez mais me aprofundar em quem eu sou, o que eu tenho nele, para que eu possa passar isso adiante, entende? E cada vez levar isso para mais pessoas. Porque chega a transformar, e essa transformação é tão grande, né? E isso que está a diferença da religião, Sim. né? Essa é a diferença da religião. Não colocar a goela abaixo, Sim. né? Ser natural. Ser natural. As pessoas, elas conhecem a graça pelo natural. Não forçada. Não mais amarrada, Sim. né? Mas conhecem aquilo naturalmente. Como você disse, a pessoa sentiu confiança em você. Ela confiou em você, né? Você empurrou de goela abaixo? Não. Ela veio Mas- naturalmente, porque ela viu em você algo diferente, Isso é verdade. né? Isso é incrível. É lindo? É muito lindo, porque antes a gente tentava ser algo para parecer ser correto, né? Não, mas eu tô saindo de casa, vou botar minha roupa Sim. de certinho agora. Que, né, eu preciso mostrar Jesus para as pessoas. Sim. Hoje não. Eu sou eu. Certo? Tô tendo mudança ainda? Com certeza, é diário, né? E pretendo ficar bem melhor ainda.
né? Mas assim, É isso é aí. diário. O nível ele não Sim. para. Não para. Com certeza. O Mas nível ele não é para. aquela coisa forçada. Não, eu vou fazer porque eu preciso que aquela pessoa veja Jesus em Só mim. Eu por quero, fora. eu quero evangelizar aquele lá hoje, lá no meu serviço lá. Ó. Tem um monte de mulher na malharia. Aquela hoje, é tu. Sim. Sabe? Não, é diário em mim. E ele vai resplandecer em mim para aquela pessoa, sabe? Sim. Isso eu notei muito, porque antes eu tinha essa necessidade de falar. Hoje não, hoje eu vejo que as minhas atitudes, elas evangelizam muito mais de quando eu abri a boca, É verdade. sabe? Então eu acho que o verdadeiro evangelho é passado no nosso comportamento, sabe? Porque a gente é aquilo, né? Porque a gente é aquilo, é genuíno, verdade. por isso É aquilo ali. genuíno, sabe? Não é forçado, vive. não é pensado, Decorado. decorado. Lá em Decorado. casa já fala no espelho ali o que tu vai falar para a pessoa, nada disso. Aquilo é seu, já sai, flui de você. Flui de você. É incrível, gente. E a gente poderia ficar aqui horas e horas falando do que a graça é capaz de fazer no nosso dia a dia. Como a gente falou, né? É no dia a dia, no cotidiano mesmo, né, Sim. gente? É no trabalho, é no levantar, é na família, com a tua família, é nos relacionamentos, é nas amizades, é com a vizinhança, é em tudo, gente. No trabalho, em tudo que você for fazer, é graça. A graça está ali, está dentro de você, Isso é né? verdade. Que momento incrível que a gente passou aqui, né? Nessa noite, né? Que bom poder compartilhar isso tudo. Isso é é muito verdade. bacana. É verdade. Nada é melhor que a gente compartilhar as nossas experiências, né? Exatamente. A nossa vivência com aquilo. Falar que realmente muda a nossa vida. A gente não mudou sozinho, não. A gente mudou porque Cristo está em nós e Ele está mudando a nossa vida. É verdade. É verdade. Tudo acontece de maneira natural, como a gente falou aqui nessa noite, né? E tem muito mais por aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa maravilhosa que ainda, né, tem para ser falado, tem para ser dito, mas que, como a gente falou anteriormente, tudo isso acontece de maneira leve, de maneira tranquila, sem esforço nenhum, né? Então, eu quero agradecer, né, as nossas convidadas de hoje, a Sara e a Vanusa, por estar compartilhando esse momento incrível, né? A gente compartilhando, como a gente falou, nada melhor do que compartilhar as nossas vivências, né? Isso é muito bom. Agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, nos escutando, e fique ligadinho para mais talk show. Deus abençoe a todos. Tchauzinho! Tchau, gente!